Oi, gente, que bom tê-los aqui mais uma vez. Hoje nós vamos estudar Renascimento, Humanismo e Reformas Religiosas. Lembrando que o Renascimento é o conjunto de todas as transformações que vão mudar o pensamento e a sociedade da época, afetando todas as áreas, economia, arte, cultura. De forma em geral, vão haver transformações e esse conjunto de transformações será chamado de Renascimento. Na Baixa Idade Média, o comércio entre a Europa e o Oriente teve uma grande expansão e muitas cidades europeias enriqueceram. Famílias das cidades-estado italianas Gênova, Veneza e Florença acumularam imensas fortunas com a atividade comercial nas feiras locais e com as relações mercantis com os povos do Oriente. A crise que atingiu a Europa no século XIV acelerou o ritmo das mudanças que já vinham ocorrendo. O feudalismo entrou em declínio, o trabalho assalariado começou a substituir as relações de servidão, os reis conquistaram grande poder e a burguesia fortaleceu-se economicamente. Nesse contexto, os europeus aventuraram-se em viagens que os levaram a terras distantes, muito diferentes das que conheciam. Impressionados com essas transformações, muitos pensadores defenderam a ideia de que viviam em um período de renovação em todos os setores da vida humana, que rompia com o mundo medieval. Esse movimento de transformações culturais e científicas desenvolvido entre os séculos XIV e XVI ficou conhecido como Renascimento. Inovações técnicas e científicas também marcaram aquele período. A inovação ou aprimoramento de instrumentos de navegação e a elaboração de mapas mais precisos contribuíram para as viagens ultramarinas. Estudos de anatomia e da circulação sanguínea auxiliaram na descoberta de várias doenças. A inovação da imprensa proporcionou a divulgação dos novos conhecimentos. Por fim, as reformas religiosas romperam a unidade da cristandade até então assegurada pela Igreja Católica. Bem, e dentro do Renascimento nós temos o movimento intelectual chamado Humanismo. Na Idade Média, predominava a ideia de que os acontecimentos cotidianos e os destinos das pessoas eram determinados por Deus. A partir do século XIV, essa visão de mundo passou pouco a pouco a não corresponder aos novos modos de vida urbanos que floresciam na Europa, sobretudo nas cidades da Península Itálica. Nesse contexto, muitos artistas e intelectuais adotaram em seus trabalhos uma perspectiva humanista. O humanismo tem por característica valorizar as capacidades e os potenciais humanos, tanto físicos quanto intelectuais. Isso não significa que os humanistas fossem antirreligiosos ou descrentes. Eles defendiam a possibilidade de a fé em Deus conviver com a fé no ser humano e em sua capacidade criativa. Para esses humanistas, os ideais buscados por eles poderiam ser encontrados na Antiguidade Clássica. Eles viam a civilização greco-romana como modelo de vida, de arte e de valores, em que o ser humano e a natureza eram o centro das atenções de filósofos e artistas. Os humanistas buscavam nos autores e nas obras de arte da antiguidade e também na natureza e na sociedade em que viviam inspiração para criar suas próprias obras. De modo que o humanismo foi um movimento intelectual do Renascimento que situava o homem no centro do universo, valorizando o espírito crítico, o potencial criativo e o pensamento racional do ser humano. Tivemos também a revolução da imprensa com a invenção de Johannes Gutenberg, que é a prensa de tipos móveis. O processo de fabricação do papel inventado na China por volta do século II só chegou à Europa no século XII por intermédio de mercadores italianos. Em pouco tempo, um número considerável de pessoas especializou-se na produção de papel na Europa. Mas no mundo ocidental, a grande revolução do processo de divulgação do conhecimento ocorreu com a invenção dos tipos móveis metálicos e da prensa, no século XV, pelo alemão Johannes Gutenberg. Com a invenção da prensa de tipos móveis metálicos, a produção e a venda de livros aumentaram significativamente,
Calcula-se que no final do século XV, cerca de 1,5 milhão de exemplares tenham sido produzidos, mas isso não significa que os manuscritos tenham deixado de existir. Até o século XIX, com o surgimento da produção industrial de livros, as obras impressas conviveram com livros manuscritos. O aumento na produção de livros permitiu que os conhecimentos se difundissem de forma cada vez mais ampla, estimulando o espírito investigativo e crítico dos leitores. O centro da arte renascentista foi a Península Itálica. Entre os séculos XIV e XVI, o florescimento econômico e intelectual das cidades-estado italianas, principalmente Florença e Roma, criou as condições necessárias para o surgimento de uma arte extremamente refinada. Boa parte dessa produção contou com o patrocínio dos mecenas, comerciantes e banqueiros que financiavam e protegiam artistas plásticos, escritores e cientistas. O mecenato, como ficou conhecida essa prática, era também praticada por príncipes, reis e papas interessados em ampliar sua influência e seu poder na sociedade. Um dos principais representantes do mecenato na época foram os Médici, uma poderosa família de banqueiros e comerciantes da cidade-estado de Florença, onde também ocupavam cargos importantes no governo. Financiar artistas e intelectuais era, ao mesmo tempo, uma forma de aumentar o prestígio social e um investimento relativamente seguro para os mecenas. Importantes pintores como Masaccio e Sandro Botticelli trabalharam na Florença dos Médici. A revalorização da cultura e das tradições greco-romanas, conhecidas como classicismo, expressava o estudo das proporções e a busca dos artistas por composições harmônicas e por uma realidade idealizada. Escultores como Donatello tornaram-se estudiosos da arte clássica e da anatomia humana, perseguindo o ideal de representar o homem com a máxima fidelidade. Na arquitetura, essa tendência se revelou na pesquisa sobre as ruínas romanas para a ampliação de algumas características clássicas de linhas retas nos novos edifícios. Destaques para Donato Bramante, autor do projeto inicial da Basílica de São Pedro em Roma, e para Filippo Brunelleschi, que projetou a cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore e o Hospital dos Inocentes, ambos em Florença. No século XV foram desenvolvidas as primeiras tintas feitas à base de óleo, em que corantes naturais eram misturados ao óleo extraído de sementes de linho. Essa tinta secava mais lentamente que as produzidas até aquele momento. Assim, os artistas podiam alterar suas obras com a tinta ainda fresca, sem comprometer o resultado da pintura. Outra inovação dos renascentistas foi o uso de tintas claras e escuras para produzir sombras nas imagens. Com esse recurso, os corpos e objetos representados nas pinturas pareciam ter relevo e volume. Essa técnica desenvolvida por eles propiciou acentuar o realismo das obras. A chamada Alta Renascença é considerada por muitos o período áureo da produção artística do Renascimento. A arte produzida pelos artistas que viveram entre os séculos XV e XVI resultou também do aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos desenvolvidos anteriormente. Nesse período, 3 artistas se tornaram referência da arte ocidental: Michelangelo, Leonardo da Vinci e Rafael Sanzio. E agora vamos estudar sobre as reformas religiosas, que vão dar início a todos os movimentos protestantes que hoje conhecemos, inclusive como evangélicos, movimentos evangélicos. Ok? Vamos lá! Nos séculos XIV e XV, teve início na Igreja Católica uma crise de grandes proporções. Os casos de bispos, cardeais e até papas que levavam uma vida desregrada de luxo e devassidão tornaram-se muito comuns. Além disso, a venda de cargos religiosos, de relíquias da Igreja e de indulgências despertava muitas críticas e afastava o alto clero dos fiéis. Enquanto isso, principalmente na França e na região da atual Alemanha, o baixo clero vivia em condições quase miseráveis. Grande parte de seus membros era acusada de desrespeitar as regras monásticas e de possuir insuficiente formação intelectual para lidar com as exigências do sacerdócio.
As primeiras críticas conhecidas à conduta do clero católico apareceram no século XIV. O teólogo inglês John Wycliffe, por exemplo, condenou a corrupção da Igreja e defendeu o retorno do clero a uma vida de pobreza nos modelos dos primeiros cristãos. Em Praga, na atual República Tcheca, o sacerdote reitor da Universidade Jan Hus também se revoltou contra a corrupção do alto clero e a venda de indulgências. Mas foi na região da atual Alemanha que as críticas, sobretudo à venda de indulgências, provocaram uma fratura definitiva no interior da Igreja. Ali, em 1517, o monge Martinho Lutero apresentou suas 95 teses, em que combatia diversas práticas e dogmas da Igreja, entre elas a validade da venda de indulgências para a remissão dos pecados. Esse ato de ruptura iniciou o movimento da Reforma Protestante. Um dos princípios defendidos por Lutero era a salvação pela fé, em contraposição ao princípio da Igreja de salvação pelas boas obras ou por meio de indulgências. Em 1521, Lutero foi excomungado pelo Papa sob a acusação de heresia. A essa altura, ele já era muito conhecido no Sacro Império Romano Germânico. Alguns príncipes e outros membros da nobreza o apoiaram, e ele contava também com a simpatia da burguesia e dos camponeses. Pressionado pela situação, o imperador católico Carlos V convocou a Dieta de Worms, uma reunião de nobres e clérigos do império em que pretendia coagir Lutero a abandonar suas posições. Lutero, porém, reafirmou suas teses e foi expulso do império. Na ocasião, nobres e setores populares que o apoiavam protestaram contra a decisão e, por isso, ficaram conhecidos como protestantes. Lutero acreditava que a Bíblia era a única fonte da verdade cristã, que cada pessoa tinha o direito de interpretá-la livremente, sem mediação dos sacerdotes. No entanto, para que todos a compreendessem, ela deveria estar escrita na língua falada pela população. Nesse momento, Lutero iniciou o trabalho de tradução da Bíblia para o alemão. Muitos nobres do Império converteram-se ao luteranismo, não apenas por concordarem com a nova doutrina, mas também pela oportunidade de confiscar as terras da Igreja. Entre os camponeses, a adesão ao luteranismo foi uma forma de se verem livres do pagamento dos altos tributos cobrados pelo clero. Motivados pelos acontecimentos, em 1524, camponeses iniciaram uma revolta contra a nobreza. A rebelião, condenada por Lutero, foi violentamente reprimida, deixando um saldo de 100.000 camponeses mortos. Então, gente, é isso aí. Essa foi mais uma aula. Espero que realmente esteja ajudando. Espero que vocês estejam estudando. E vamos continuar fazendo nosso trabalho, fazendo o nosso melhor. E um abração a todos. Até a próxima.